partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um programa reunidos, Caminhando com Jesus. Para você que está em casa, a gente está na parte 2 de um programa que foi ao ar na última quinta-feira, que fala sobre a tristeza, ou seja, a tristeza de Deus e a tristeza do mundo. Essa tristeza, ela nos aproxima de Deus e nos traz de um lugar, segundo Paulo, que diz o seguinte: os maravilhosos caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus. Ao nos aproximar de Deus, o que nos ocorre? E ao nos afastar de Deus, o que a gente sente? Medita um pouquinho sobre isso, recorda, né, como foi esse estado de tristeza, como é que você se aproximou de Deus da última vez. Para você que está chegando agora, vai olhando aí com a gente quais são os caminhos maravilhosos que Deus vem oportunizando para a gente voltar para casa, voltar para a pátria espiritual, quais são as coisas que nos conectam à espiritualidade. Às vezes é um filho doente, às vezes é um relacionamento que você pede a Deus que se mantenha, às vezes é um emprego, né? O desemprego está aí para toda parte. Então, traz um pouquinho qual é o seu sentimento, para ir colocando onde está a sua tristeza com Deus. Um dos motivos mais importantes, né, do processo de Paulo é que enquanto ele ficou preso, enquanto ele foi perseguido, o fato dele ter sido um perseguidor e feito a conversão, né, de Saulo para Paulo, ele é um apóstolo que viveu isso de um lugar muito profundo, né? Ele viveu o cristianismo redivivo dentro da alma. E a irmã Eliana vai trazer isso agora. Bem-vinda, irmã Eliana, mais uma vez caminhando com Jesus. Esse momento em que nos encontramos para falar de tão grande tema, que são as falas de Paulo, que são os caminhos de Jesus, sempre nos é uma honra. Eu e a Ana Ariel ficamos assim emocionados sempre, preparamos, falamos alguns minutos antes. Ela também prepara durante a semana. E aqui vamos nós, devido ao tema ser tão importante, porque lida com a tristeza, e a tristeza ser um tema tão atual, porque ele vai caminhando conosco para uma tristeza quase absoluta, com uma melancolia, uma nostalgia, dor, não é uma dor profunda, de um mundo que se torna para os jovens incompreensível, para os mais velhos um desentendimento, uma desilusão. Esses dias uma senhora sexagenária me disse: nossa, vivi tantas coisas bonitas na minha infância, na minha juventude, na maturidade, agora eu olho os jovens tão perdidos, tão... E ela fez uma pergunta assim que eu achei demais, porque é muito humilde, não tem estudo, estavam nas filas, e me disse: o que nós fizemos de errado? Olha a pergunta. Eu fiquei olhando assim para ela. Que pergunta profunda, irmã, falei para ela. Nossa, que pergunta. Aí mas me veio assim de supetão nos lábios. Eu acho que não é bem o que nós fizemos de errado. O que nós fizemos foi o que nós conseguimos fazer. Eu acho que é o que não fizemos. Acho que por aí a gente tem um caminho. Ela entendeu? Ela falou: vou pôr no coração e vou pedir para o meu Deus. Era uma pessoa, claro, evangélica, né, pelo tom da voz, para pedir para o meu Deus revelar o que é isto que a senhora está falando. Olha que lindo. O que é? Porque veio assim, eu fiquei impactada. Falei: nossa, que nós, como uma pessoa humilde, tem percepção desse tempo, dessa contemporaneidade, desse vazio pelo número de suicídios infanto-juvenis, pelo número de suicídios da juventude até os 30 e poucos anos, são os maiores índices de pessoas tristes, melancólicas, profundamente abatidas, profundamente desesperançadas. Como importante o reencantamento do mundo. Eu já dizia isso na minha juventude, quando eu tinha 17, 18 anos. Eu já buscava o reencantamento, porque naquela época, pelo menos que eu lembro na minha juventude, também foi a geração dos hippies,
né? Eu trabalhava, fui buscar o sustento, ajudar o sustento familiar em casa, com 15, 16, 17 anos, então isso me tirou de um roteiro até perigoso para a época, né? Mas eu tive contato com amigas e amigos e na escola e corria toda essa nova linha de pensamentos em prol da liberdade. Enfim, é muito importante esse tema para você, querido irmão, querida irmã, que tem filhos, que vai chegar na nossa idade um dia, não é? Os adultos, às vezes os mais velhos, nos chamam de cabeças brancas ou de vovozinhos. São termos até que carregados né, de um ranço, de um preconceito, de uma vergonha com a idade, como se uma árvore velha fosse envergonhar a sua floresta. Mas até os animais reconhecem a beleza das velhas árvores e agradecem a sua finitude, a sua morte, porque ela termina por ser um edifício a mais no chão da qual ela tira seu vigor, a jovem árvore, e cresce e cria seus frutos. E ela sabe, por um processo silencioso, de percepção silenciosa, do que chamamos da inteligência emocional, ou a inteligência do espírito, ou a inteligência espiritual, já podemos dizer, não é? Que ela vai chegar lá também. Uma observação da espécie que passa por dentro do próprio ser. Então, foi este momento que me trouxe a reflexão sobre a tristeza, e eu partilhei com a Ana, e nós falamos, né? E a Ana ficou tão encantada com o tema, e ela entrou, mergulhou da sua forma, com o seu lugar de fala, com sua alegria, né? E também força e juventude, com a sua experiência, em um lugar, e com o seu trabalho terapêutico chamado Sanação, não é? Fundado até espiritualmente também, com a espiritualidade. Então, ela veio, que é justamente isso, sanar, é curar. A gente precisa se curar, a tristeza a gente se cura, porque ela chega na depressão. E na depressão, as angústias, e as angústias da depressão, elas precisam de medicamentos até químicos, mexe com a serotonina, mexe com as sinapses cerebrais. Assim como um estado da alma, de alegria, de êxtase, traz saúde, assim também a outra traz a morte, provoca as doenças. Como importante combater a tristeza. Então, esse encontro é para isso, é para você refletir na sua tristeza. Por outro lado, ficar em uma alegria fora de lugar, e o próximo tempo será a nossa alegria, porque ela existe também em Deus, e as alegrias se sucedem de uma forma muito profunda, está ligado aqui. Hoje a gente vai deixar como um final de fala para você e para o próximo encontro nosso, né? O tema da alegria, que também nos aproxima de Deus, e outros que nos afastam de Deus. Olha que temas lindos, não é? Então, convidamos você, nosso carinho, o carinho da FEAL, nossa gratidão a toda essa equipe maravilhosa, Júlio Sena, né, que está agora nessas novidades tão bonitas, para que a gente se aproxime de um conhecimento mais profundo sobre mídia, que teve o encontro passado. Enfim, todos nós reunidos aí, Regina Prata, nossa Edi nas edições, não é? Nossa Thaís querida, sempre pronta, perguntando e atenta, a gente se sente querido, acolhido. A senhora que liga do fã-clube Tua Nova, não é? Com aquela voz tão bonita. Enfim, a gente vê na FEAL, no relacionamento da FEAL, um amor que se dilata, um amor que se estende até nós, um amor que chega até nós. E dentro do que eu pensei depois que respondi isso para aquela senhora na fila, eu pensei, meu Deus, que falta, não? Eu também preciso pensar sobre o que falta. Então é isso, Ana Ariel, abrindo o nosso encontro de hoje com muito amor, já entrando no tema com mais profundidade, com o acréscimo e a contribuição maravilhosa desta que não é só uma apresentadora, mas também uma comunicadora da mensagem cristã, né? Ela que me abriu o caminho, não é? Ela que, vamos dizer, como filha, gestou a mãe para a mídia, né? Fez esse papel tão importante, me deu há 5 anos atrás, como presente de Dia das Mães. Vamos gravar. A senhora precisa ir para o ar, sua fala precisa ir para o ar, eu amo a sua fala, não é? Porque nós somos uma geração que nos completamos. Nossos conflitos, ela já contou algumas vezes, ela vai contar como que nós resolvíamos nossas diferenças. Beijos
no seu coração. Gratidão, Fiel, gratidão, querido fã que nos acompanha, não importa o horário que nos encontremos. Até já. Como consteladora, né, se o Bert pudesse ouvir essa frase, né, eu gestei a minha mãe. Na verdade, o que eu fiz foi ressaltar a minha origem. Né? Eu gosto muito dessa imagem. Um dos grandes caminhos que a gente percorre no processo das constelações familiares, no processo de autoconhecimento, é entender que os pais vieram antes, os pais começaram o processo. Tem até uma série de Netflix turca agora que tem falado muito sobre isso, sobre as constelações familiares também, que é você honra a sua origem e aí, consequentemente, a luz volta para você, né? Eu sou o ramo de uma videira, que é a nossa querida irmã Eliana, minha mãe, linda, e com ela eu aprendi o meu caminho com Deus, com ela eu aprendi esse lugar da tristeza boa que Paulo fala, né? O caminho maravilhoso onde a tristeza toma um rumo que você precisa olhar para ela. Então, desde muito pequena, se o seu pai não chegou é porque é hora da gente fazer isso, se a tua amiguinha não gosta mais de você, tá na hora de você fazer novos amigos, se esse caminho não é mais possível porque a gente não tem condições financeiras, tá tudo bem, porque é pra gente percorrer esse outro caminho. Então, eu fui vendo que as mensagens de Deus falam muito sobre isso, né, do quanto, através desse aprendizado que a minha mãe me trouxe, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequena a gente não tinha carro, né, e aí um dia a gente esqueceu o guarda-chuva e várias pessoas viram que a gente estava assim embaixo, né, do ponto de ônibus, aqueles pontos de ônibus da Santo Amaro, cobertos, e começaram a abrir o guarda-chuva para quando o ônibus passa não molhar a gente, né, com as poças d'água. E aí minha mãe falava assim, abraçada em mim, veja quantos amigos a gente tem. E eu falava, mas a gente não conhece essas pessoas. Pois é, e ainda assim elas abrem o guarda-chuva para você não se molhar. É isso, né? Então, naquela tristeza de ter esquecido o guarda-chuva, de estar no ponto de ônibus, a alegria de conhecer esse lugar, né, tão bonito da humanidade das pessoas, da partilha, né? Então, entre a pessoa ficar protegida do guarda-chuva e não deixar uma criança se molhar, aquelas pessoas tiveram a solidariedade de não molhar a criança, que era eu no caso. Isso é para a alma, isso é para sempre, né? Na mesma ocasião, chegando, ela falou, você pode ir pisando nas poças d'água, porque você tá de botinha. Eu adorava usar umas galochinhas, né? O Pedrinho já tem até galocha de tanto que eu gosto, porque é cheiro de infância, ou seja, acordar num dia de chuva e ver a alegria de, através da poça d'água, você pisar com as botas, com a capa de chuva, com o guarda-chuvinha, e ser grato ao dia que o planeta está recebendo a água. É essa água que vai nutrir a nossa casa, as nossas plantas, o alimento que a gente vai comer amanhã. Então, esse olhar de, através da tristeza, ver a beleza e os sinais de Deus, eu aprendi com a minha mãe, aprendi com os meus pais. Então, quando ela diz, né, eu gestei a minha mãe para a TV, eu acho que eu só estava numa geração mais pronta, tecnologicamente falando, para chegar primeiro e ser esse papagainho, né, que reproduz e traz o ensinamento. E falando nele, porque eu gosto muito de anotar as coisas, eu sou daquelas que faz caderninhos, que tem do lado um monte de caneta, sempre fui desde pequena. E no último programa a irmã colocou uma coisa linda sobre a tristeza, né? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E a irmã tem razão, eu gosto de preparar a aula, e eu estou preparando a próxima aula da Escola Emmanuel, da nossa casa espírita, que fala exatamente sobre isso, que segundo Deus, nós saudamos a tristeza, nós podemos ver a tristeza, e existe um estranhável afeto em vivenciar a tristeza. Na tristeza segundo o mundo, ou seja, quando a gente está olhando de um lugar da negatividade, aí tem ego, aí eu fico prisioneiro das riquezas do mundo, ou seja, o prazer, os amores, o dinheiro, a fama, né? Tudo isso me prende, e eu encontro na minha alma um egoísmo feroz. Então, é fácil de reconhecer, e eu vou passar esse exercício para a Escola Emmanuel, como que eu percebo se a minha tristeza é segundo Deus ou se a minha tristeza é segundo o mundo. Então, se ela é segundo Deus, dá um saudosismo, dá uma tristeza que eu consigo enxergar, poxa, eu sinto falta, e dá um estranhável afeto, que é esse lugar. Claro que não é legal estar num ponto de ônibus sem guarda-chuva, tomando chuva,
Mas tem um estranhável afeto. Foi isso que me fez ver a humanidade das pessoas que me cobriram. Foi isso que me fez ser grata aos dias de chuva. Então, é um estranhável afeto, apesar de ser uma história ruim, né? É quando a gente conta assim, lembra quando a gente era criança e ia 4, 5 no porta-malas? Agora não, todo mundo vai de cinto de segurança. Claro, é muito mais seguro, tem muito menos morte, mas o quanto a gente botava 20 numa Kombi e ia feliz, e agora num carro de 7 lugares, com todos os airbags, com ar-condicionado, tudo seguro, a gente às vezes reclama numa viagem. Eu acabei de fazer uma viagem gigantesca com os meus filhos e meus enteados, de percorrer muitas horas de estrada, e eu ficava pensando nisso, do quanto eu era feliz indo para a praia num Fusca a 60, 70 por hora, eu e um amiguinho sentado no porta-mala, a gente não conseguia nem esticar a perna, as compras todas no banco de trás e as malas também, as malas no capô da frente, né, do Fusca em cima, a gente em 7 apertadinho num Fusca. E eu estava num carro super seguro, todo mundo de cinto. Ai, minhas pernas, nossa, eu não sinto mais minhas pernas. Então, a gente tem criado uma geração Nutella, né, que não consegue agraciar, que não consegue ser grato a esses movimentos da vida, que são movimentos muito bonitos, né, muito especiais. Então, é isso. Na tristeza do mundo, eu vou sentir esse ego de não é da melhor maneira, eu vou ficar apegado às riquezas do mundo. Por que eu não fui de avião? Por que eu não fui num carro vazio? Por que eu não fui com mais assentos? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu não peguei o ônibus no horário vazio? A gente se perde. A gente vai para esse egoísmo feroz interno. Aí eu sei que eu estou na tristeza segundo o mundo. E aí vem a reflexão que a irmã trouxe na semana passada, que não deu tempo da gente olhar, que é assim, qual a tristeza que nos aproxima de Deus? Ela pediu para a gente refletir sobre isso, né? E aí eu comentei que em um momento de muita dor, de muita tristeza da minha vida, eu entreguei, confiei, né, em Deus e falei, tá nas suas mãos, Senhor, né? Que era uma situação de dor que eu estava vivendo com os meus filhos. E aí Deus colocou pessoas desconhecidas, que é a mesma história, né? Da pessoa que abre o guarda-chuva na chuva. E às vezes você, na sua tempestade, não tem o recurso. Na sua tempestade interna, você não tem o guarda-chuva. E contar com o outro que vai abrir o guarda-chuva para você é de uma humanidade, de uma proximidade de Deus que faz esse estranhável afeto que Paulo comenta, que a irmã Eliana trouxe de maneira tão linda, essa frase dela é muito bonita, estranhável afeto, que traz esse lugar onde a gente fala, meu Deus, se não fosse essa tristeza, eu não conheceria essa alegria. E aí uma das coisas que eu falei essa semana, eu mandei umas fotinhos para minha mãe, né, minha com meu marido, ela falou, que foto linda, eu falei, pois é esse estranhável afeto, né, as decepções, as traições, os corações partidos que eu vivi durante o percurso, me fazem olhar para o amor hoje de um lugar muito sagrado, né, eu olho cada gesto de beleza com mais profundidade. Quem me trouxe isso? A tristeza das decepções afetivas. Então, é importante a gente olhar para essa tristeza desse lugar, que a tristeza das relações anteriores constrói as belezas de hoje. E quem te trouxe essa tristeza? Segundo Deus, segundo Paulo, os maravilhosos caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus. Maravilhosos caminhos, ou seja, olhar a tristeza que você está vivendo hoje, o divórcio, o desemprego, a doença, como um maravilhoso caminho de voltar para a casa do Senhor. Um maravilhoso caminho de voltar para Deus. E esses maravilhosos caminhos que nos aproximam de Deus é o que a irmã Eliana tem trazido desde o programa passado. Falei para ela, a gente tem que passar o mês inteiro falando sobre isso. Porque é quando a gente fica triste que a gente tem o hábito de fazer o quê? Atentar contra o Senhor teu Deus. Deus me abandonastes, Deus me deixastes, Deus não me queres, Deus não está me vendo. É o contrário. O que Paulo está trazendo nesse ensinamento de 2 Coríntios 7:13 é Deus não só está te vendo, como Ele está cuidando de você. E é nessa doença, nesse desemprego, nessa chuva que cai, que a pessoa certa vai abrir o guarda-chuva, que a pessoa certa vai estender a mão, que a pessoa certa vai chegar. E você precisa confiar em Deus. Acho que é isso, né, irmã? Essa correlação entre essa imagem que só você poderia reter, não me lembro desse dia, nem do guarda-chuva, nem das pessoas, nem que falei nada disso. Então, é isso, eu me lembro de coisas também na minha memória com meu papai e mamãe que
Claro que eles não se lembrariam, porque exala, né? Deus exala dessa cultura religiosa, mesmo formalista. Eu acho que nós hoje... Até o exemplo, irmã, que a senhora conta, muito feliz, né? Que a senhora, com 12 anos, trabalhava numa fábrica de mortadela e ficava feliz de trazer as pontinhas para ter mistura na roça para os seus irmãos se alimentarem, porque a senhora era uma das irmãs mais velhas. Ou seja, se a gente olhar do lado negativo, trabalho infantil, que pais são esses, vamos denunciar para o conselho tutelar e tal, né? A gente vai para esse lugar que, claro que é importante que a criança tenha escola, que a criança tenha infância. Ninguém está aqui questionando. O ECA é um grande avanço da humanidade, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um presente, né? Ninguém está aqui dizendo isso, mas olhando do lado espiritual e divino, a alegria dessa criança de 12 anos de trazer os restinhos, as pontinhas da mortadela para casa e trazer a mistura para os irmãos. Até hoje a minha mãe, né, me ensinou a comer mortadela, até hoje eu sinto o cheiro e lembro da gente deitada, vendo um filminho na TV, com um pãozinho francês com mortadela, latinha de leite condensado que ela abria a ponta, não sei se vocês fazem isso até hoje, para mim é memória de infância, ela abria as pontinhas e a gente tomava no gargalo, não tinha brigadeiro gourmet, gente, não tinha esse papo de brigadeiro gourmet, era tudo na latinha mesmo, e uma garrafona de tubaína, ou seja, infância, né? Era uma infância mais simples, era uma infância mais humilde, mas até hoje esse cheiro me traz essa estranhável alegria, esse estranhável afeto. Desculpa te cortar, irmã, é porque esse exemplo seu de infância para mim é muito bonito, né? Assim como o exemplo da tua mãe, que, né, hoje seria uma bipolar, que era o antigo, né, transtorno de psicótico maníaco-depressivo, e a senhora ficava feliz dela te levar junto para a crise maníaca. Então eu, como terapeuta, fico pensando, a minha mãe ficava feliz que na crise maníaca a minha avó levava ela junto. Mas na visão dela de criança, era só, a minha mãe me escolheu, a minha mãe não me deixou, a minha mãe lutou por mim. Isso é de muito amor. É a estranhável tristeza, é o estranhável afeto. Que anda assistindo a nós duas, né? E esse caminhando com Jesus. E essas memórias dela, sim, minha mãe tomou até eletrochoque, no tempo ainda que se dava eletrochoque. Ela voltava calada, passava meses sem falar, porque o eletrochoque emudece, né? Altera o sistema nervoso, meses para voltar. Mas quando ela andarilhava pelo mundo, ela me levava. Como eu amava isso. Como eu fiquei triste o dia que ela não me levou, porque a família, né, não deixou. Mas ela, 3 dias depois, bateu na minha janela, onde a gente dormia, e falou, pula aqui. Eu abri a janela, pulei, fechei a janela de novo e fomos. Fugiu comigo, minha mãe. Passamos aí, não sei quanto tempo, eu era muito pequena. Eu tenho memória de eu deitada numa rua, num lugar de prédios, eu acho que era São Paulo, não sei, ou alguma cidade grande, naquela época, né, só podia ser São Paulo. Não sei como ela chegou, porque a gente era da roça, né? Mas ela chegou. E eu lembro dela embrulhando meus pezinhos no jornal, porque o jornal, ele aquece. Olha que bonito. Não lembro de sentir fome, nada, frio, encostadinha nela. E também parece que o tempo parou, não teve tempo. Mas hoje, o importante de hoje é, vamos olhar a nossa tristeza, né? E vamos ver se ela é triste mesmo, porque, Ana, eu queria trazer aqui um tema tão importante, mas para outro dia, que é, nós temos uma visão da infância que é ideológica, sabe? Criou-se uma ideologia contra a maternidade, tudo, né? Pegando aquela linha freudiana, né? Dos conflitos pai e mãe, etc., cresceu uma ideologia em que os nossos problemas estão nos nossos pais e nas nossas mães, né? Filhos que falam assim, nós preciso perdoar meus pais. Imagine um filho que fala que precisa perdoar os seus pais, né? Por eles não corresponderem a alguns ideais, algumas ideias. Mas isso é outra conversa, a gente faz semana que vem, senão um tema sai do outro. E hoje a gente precisa concentrar nessas tristezas. Eu vou ler aqui para vocês em Coríntios, porque é tão bonito, né? A Ana tem mostrado sua Bíblia aí, tão bonito.
e eu às vezes não mostro, né? Mas não é por isso, é porque o Antônio fala, vó, a senhora baixa para ler, é ruim no vídeo, então chama, né? E eu estive no programa de sábado, que a FIAL lançou, né, sobre mídia, etc. Amei, aqueles toques dados foram maravilhosos, teve coisas ali que nunca pensei, então aprendi muito, viu? Tá de parabéns, Júlio, a equipe que programou, né? E, claro, em toda fala tem coisas que a gente estranha, mas é o estranhável amor, não é? É uma geração falando, então eu ouço, aquieto, né? Deixar aquilo digerir dentro de mim, né? Mas a essência do encontro foi maravilhosa. Aqui está. Diz Paulo, então, em 10, lembra, semana passada? A tristeza que nos aproxima de Deus, ela age assim. Ele vai descrever como a tristeza que nos aproxima de Deus, ela age. Porque é importante, Ana, nós entendermos isto. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Ela abala as nossas estruturas. O que é uma estrutura de uma casa abalada? De um edifício abalado, de um governo abalado. Vejam as consequências de algo abalado. Se o Polo Nórdico, que está se abalando porque perfuraram para encontrar petróleo, né? Lá pelos lados do Canadá, pela proximidade naquela Dinamarca, e, né? Tem até um filme recente sobre essa grande luta da Dinamarca e China e etc., todo esse mundo em prol do petróleo, se perfurar o polo, pelo amor de Deus, né? Um desequilíbrio terrível, e por causa de valores monetários, né? A energia solar chegando e outros campos de energia, não precisamos de petróleo, pelo amor de Deus, vamos olhar para frente, não para trás, virar estátua, não é? Mas esse é outro assunto, vamos lá. Então, ela abala, mas se abalar as estruturas, acaba a vida, não é? Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor, porque esse tipo de dor que faz a gente ajoelhar-se, orar. Essa genuflexia não é só joelho ao chão, é a alma alquebrada. Posso fazer a prece de pé, mas a minha alma está alquebrada. Geralmente, principalmente os judeus, né? Eles se deitam, eles põem o rosto ao chão, né? Os árabes têm esse hábito, né? De ajoelhar, se deitar até o chão, colocar sua testa, beijando assim, declinando mesmo, beijando o lugar que nasceu, né? Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, aqui é importante o ponto que nós vamos conversar hoje um pouquinho, vive cheio de remorsos, que pode levá-lo a um estado terminal. Essa frase, o 10, todo o item 10 é muito forte, sabe? Mas por quê? Porque eu abri falando da depressão. E o viés da depressão dentro da tristeza, porque ela, avolumada, ela, quando não tem sentido, não traz sentido para a vida, ela destrói. Ela leva você a querer tirar a sua vida. Sabe? Eu vi Ariano Suassuna, né, esse grande programa maravilhoso. Ouço Ariano Suassuna, é demais, sabe? E ele fala isso, o grande problema não é o suicídio, tem um problema maior que o suicídio. E aí ele fala, o sentido da vida. Se eu não tivesse Deus, eu não sei o que eu faria. Ele confessa isso, do jeito dele, com a fala dele maravilhosa, né? Mas muito profunda. Deus é que me dá, é como se ele dissesse, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse a dimensão transcendente da vida. A transcendência, podemos chamar em termos filosóficos, em termos modernos, contemporâneos. Deus não existe no sentido assim, Deus é uma mesa, Deus é algo, é impalpável, é o Deus desconhecido, ninguém jamais viu a Deus. Podemos ver Deus, diz João, quando nos amamos uns aos outros. Veja a importância do estranhável afeto, como a gente falou semana passada, que é um amor diferente, como é esse que Ana conseguiu trazer para o singular. Tá bom? Então, peço a Ana, né? E depois ele diz, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo, o resultado foi maior pureza de coração.
A irmã estava falando da falta de sentido na vida, né? Através de Ariano Suassuna. E aí ela deu o exemplo da pureza de coração e do quanto a gente tem que se ver mais amável, mais encantado, mais doce, mais bondoso. Ela usou umas expressões aqui que daqui a pouco eu vou anotar de novo. E ela começou com abala a estrutura, né? Tem aquela música famosa de Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, que é essa ideia de você, né? Mexe com a minha estrutura, que é essa parte bíblica, né? E bíblica. Mexe com minha estrutura. Ou seja, às vezes, quando a nossa concepção de vida, a nossa concepção de estrutura é abalada, a gente vê o mundo de um outro lugar. Então, a tristeza, ela abala as nossas estruturas e ela nos obriga a buscar um novo norte, como disse a irmã Eliana. O que é buscar um novo norte? Como é que você entrou no Google e clicou espiritismo, tristeza, suicídio, espiritismo, tristeza, falta de Deus, espiritismo, tristeza, ou seja, de algum lugar, você chegou aqui no canal TV Mundo Maior, você chegou a buscar a comunicação espírita porque aquilo estava doendo no seu coração, estava doendo na sua alma e faltava esse compromisso, né? Então, eu gosto dessa imagem, né? Que o problema não é o suicídio, como ela trouxe aqui do Ariano Suassuna, mas sim a falta de sentido na vida. O que é a falta de sentido? Essa falta de Deus, ela começa na nossa origem. Então, se eu vejo a minha mãe apegada aos bens materiais, se eu vejo o meu pai irritado com coisas superficiais, é lógico que eu vou considerar aquilo um valor. E aí volta ao começo do programa, quando a irmã falou, eu cheguei aqui há uns 5 anos como um presente da minha filha. Não é verdade, é que ela tem uma memória muito curta, mas eu lembro de mim com 18 para 19 anos, há mais de 20 anos atrás, com umas preleções, a gente ainda fazia os CDzinhos com aquele encarte. E aí eu entrei muito eufórica na Rádio Boa Nova ainda e falei, eu vou ler isso aqui. E comecei a ler, e era um texto super profundo, porque a irmã Eliana recebe a psicofonia mediúnica de textos muito profundos. E não tinha o perfil na época da rádio. E aquilo me magoou muito, né? Não poder levar a minha mãe naquela época. Aí eu fiz uma curva, como diz no processo terapêutico. Eu comecei a pegar aquele mesmo texto, com aquela mesma profundidade. Quem quiser ouvir Irmã Eliana, toda sexta-feira às 20 horas, no canal do YouTube Irmã Eliana, ela faz ao vivo uma psicofonia mediúnica. Então, para você que quer entender o que é uma psicofonia mediúnica, toda sexta-feira às 20 horas, a Irmã Eliana incorpora uma entidade espiritual e faz essa comunicação doutrinária linda. E eu queria levar aquilo para o mundo. E aí, por 12 anos, eu fiquei ao vivo com o programa Quem Sou Eu, na Rádio Boa Nova, que era um programa onde eu pegava o que a irmã Eliana estava falando e eu atualizava, eu traduzia para uma linguagem jovem. Então, não é verdade que faz 5 anos que a irmã Eliana está no ar, faz 20. A diferença é que não tinha esse rostinho lindo, com esses olhos verdes, com essa voz mansinha. Mas o que ela trazia através da sua mediunidade, dos seus ensinamentos, do que a sua caixa cástica, ou seja, para ela ter esses textos tão bonitos, significa que ela leu muita poesia, que ela aprendeu em outras vidas pregressas, que ela trouxe nas tendências e reminiscências de vidas anteriores todo esse aprendizado. Então, irmã, eu discordo, eu acho que a senhora tem memória curta. Não faz 5 anos que a senhora está na TV, faz mais de 20 que a senhora está na FEAL. Ai, Aninha, só você mesmo. Ai, tá bom. O que a gente vai falar, né? Tudo certo. Tá tudo certo, com 2 e 2 são 5, né? Não é 4. Ah, que leitura bonita, né? Realmente ela fez esse trabalho de divulgação nos anos que ela fez Quem Sou Eu, né? Tem uma história bonita toda de trás disso. Então, voltando aqui ao tema hoje, da segunda parte de tristeza, não é? Examina, então, o seu coração, veja as suas tristezas de onde vêm. Vejam, são as tristezas que abalam as estruturas, né? Mas são maravilhosos, diz Paulo, os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus. Porque, em verdade, essa dor, né, nós temos na literatura espírita, principalmente com Alta de Souza, com Meimei,
os textos maravilhosos sobre a dor. A nossa irmã dor, não é? Chama Meimei. É uma irmã de caminhada. E aqui também o comentarista bíblico que a gente escolhe para falar para vocês é isso, porque quando se abala as estruturas, a gente cresce, porque a gente cria outras estruturas, a gente cria o que a gente chama de musculatura interior, fortaleza. Paulo fala muito do músculo espiritual, nós temos que dar caixa óssea. Lembra, os ossos, Deus faz reviver os músculos, a pele e dá vida. Então, se nós não tivermos os ossos, que é a estrutura, que é o eixo, não dá para a gente fazer uma mudança em nossas vidas realmente, fica superficial. Então, eu chego através dessas estruturas abaladas e sou tocado e elas são transformadas. Não é? Ontem mesmo ouvi de uma pessoa falando, nossa, é impressionante, fizemos o tratamento espiritual nesta casa de oração, recebemos a visita querida de Mariana da Cunha Júnior, com os trabalhos que chamamos de cura da alma, não é? Que é o socorro e o amparo, aquele momento em que a pessoa está fora de si, abalada as estruturas, e realmente esse tratamento feito, nem pela pessoa, mas pelos familiares, levaram uma mudança em toda a vida da pessoa na qual eles estão envolvidos. Então, veja o poder da prece, da oração e da estrutura de religamento real e verdadeira na vida do outro. Ai, não sei o que fazer por meu filho, não sei o que fazer. Pertença. Tenha você o amor de Deus, coloque no seu centro, não fique preocupado. Faça o seu caminho com Deus, porque todo o seu sistema toma desse caminho, bebe desse caminho. É sangue no seu sangue que passa para o outro e as gerações vindouras. Então, na fila, humilde, aquela senhora que me perguntou humildemente, né? Será que eu errei? E veio aquela resposta automática, acho que ditada até pelo automatismo, né, do protetor ao meu lado, não é? Não, eu acho que não é que erramos, porque o que fizemos está feito, foi o melhor possível a nós, né? É o melhor dos mundos possíveis, né? Como é dito pelo grande cientista. Mas é o que não fizemos, ou o que nós deixamos de fazer, temos que pensar por aí, até para deixar um recado para os nossos jovens, até para deixar um recado para eles, e para a juventude que está, para quem nos ouve, nos escuta, porque ainda há tempo, tanto há tempo que nós estamos aqui trabalhando nisso, nesta emissão de mensagem, para que você possa sentir esse caminho. Vejam, não por terem... a carta aborreceu vocês, então ele está escrevendo a Coríntio, né? Aos cristãos de Corinto, né? Mas por pouco tempo, porque agora eu estou contente. Não por terem aborrecido vocês, mas porque foram desafiados a mudar. Aqui entra um item muito importante que nós perdemos, que é a correção. Nós, muitas vezes, vemos mães tímidas de corrigirem seus filhos, vemos anciões ou a velha árvore tímida, né, humana, que fala e pensa de corrigir os seus jovens, como se a juventude fosse a palavra máxima, porque vem depois de nós, é mais sábia. Verdade, ela traz novas notícias celestes, e os anciões se dobram para ouvi-los, mas eles não podem ter musculatura se não honrarem seu tronco, suas raízes. E isto só é feito se nós ocuparmos o nosso papel. Então, Paulo veio à frente, então ele está contente de corrigir. Imagine se ele não corrige a igreja de Corinto, que é conhecida como a igreja que mais deu trabalho para o Paulo, que mais saiu do eixo, que mais reproduziu o formalismo religioso, que mais se perdeu nas viciações antigas, que abandonaram as estruturas e quiseram trazer até o mundo para dentro da igreja. Foi séria a conversão e a briga com Coríntios, vamos dizer assim, a luta de Paulo com Coríntios. Então, será que vamos perder também nós os paradigmas necessários à ancestralidade nossa? A FEAL, com 70, né, 80 anos de vida, me parece. Será que não vamos ouvi-la? Vamos ouvi-la. E os seus anciões, e honrá-los com dignidade, porque o verdadeiro ancião adquire o novo. Ele sabe o quão importante é a nova árvore, porque ele sabe da continuidade da floresta. A dependência da existência da floresta está no novo. Então ele honra, ele agradece, ele se ajoelha, ele beija os pés,
mas o novo precisa fazer o seu movimento também. Não é isso, Ana Ariel? Eu acho que isso é muito importante em nossas comunicações. Bom, vamos chegando ao fim e no próximo encontro traremos as alegrias, que hoje só pincelamos devagarmente. E eu vou começar as orações, porque já são 40, quase 41 minutos, e Ana vai terminar com o Pai Nosso. Então, na hora que eu terminar a vibração, Ana, vou terminar, não é possível, né, você fazer o Pai Nosso. Então, ela está aí meio, por causa do Pedrinho, não está podendo. Então, Ana, faça a sua despedida, e eu termino. Estamos com 41 minutos, 40 minutos. Então, faça aí seus 2 minutinhos, 1 minuto e pouco de despedida. Até já. Eu volto para fechar. Eu estava fazendo não porque eu não queria que acabasse o programa. É que eu fico Ela aqui estava do assim, você canto vai ler o Pai olhando Nosso? ela. Eu estava assim, mas era um assim no sentido de não quero que acabe. A senhora fez uma reflexão e eu quero muito que a gente comece o próximo pro Caminhando com Jesus já falando disso, que é o verdadeiro ancião, ele adquire o novo. Ele está aberto a aprender com o novo, pois só assim existe a continuidade. Então, como é que eu sei, e eu acho que a irmã Eliana é um ótimo exemplo disso, ela estava aqui falando, tá bom, 2 e 2 é 5, né, me corrigindo, porque eu queria exaltar, né, o quanto faz 20 anos que a gente fala da psicofonia mediúnica da irmã Eliana, direto ou indiretamente nos programas da FEAL. Mas o ponto que ela trouxe aqui é assim, ela tem essa humildade de me ensina a usar o Waze, me ensina a entrar no Instagram, me ensina a fazer live, e a hora que ela aprende, ela sai fazendo. Eu estava ontem reproduzindo, compartilhando, que a irmã Eliana também tem no Instagram, né, o Irmã Eliana, que é um dos Instagrams dela, e eu estava no meu Instagram, no Ana Ariel Fala, reproduzindo a irmã Eliana, e falando, gente, ela está muito profissa. Aí, antes da gente entrar agora ao vivo, ela estava fazendo selfie, toda assim, fazendo selfie, e o Antônio, que é a próxima geração, falando, vamos, vó, vamos gravar, vamos embora. Ou seja, ela continua trazendo esses ensinamentos maravilhosos porque ela tem a humildade de aprender com o novo. Então, como eu sei que mestre escutar, como eu sei que pai e mãe escutar, ele vai te ouvir também. Ele pode até não te atender, ele pode continuar nesse lugar, do exemplo que a irmã deu, ela falou, desafiados a mudar, o papel do pai, corrigir. E aí, biblicamente, fala, corrigir é zelo. Então, como eu sei que essa correção faz sentido? Porque é um pai que aprendeu com o novo. Mas isso é para um próximo programa. Quero muito falar disso, irmã, porque eu achei muito lindo, né? Eu produzo a tristeza, então eu sinto Deus. E aí eu estou desafiado a mudar. E se eu estou desafiado a mudar, qual é o papel dos pais? Corrigir, educar, colocar limite. A gente vai falar mais sobre isso, porque isso é amor. Beijo! Ai, eu queria falar mais. Tchau! Então, vou fechar e você vai fazer a prece de Pai Nosso, eu entendi. Ai, lindos. Então, fechemos nossos olhos. Vamos erguer e pedir a esse universo de amor e de bênçãos. Ai, que nos possibilite encontrar em nossas tristezas o caminho até Deus. Entender que é Deus nos chamando. Quando aquele emprego não dá certo, quando aquele amor te abandonou, quando aquele casamento se dissolveu e houve traição, quando aquele filho buscou o caminho do álcool, da droga, sabe? Quando suas decepções, as ações que decepam, suas expectativas, seus sonhos mais caros, de ver os seus amados felizes. Meu Deus, volte-se para Deus. É a tristeza que precisa te levar a Deus. O mundo, ele não te dará resposta. Ele não tem resposta. Ele se automutila, ele se destrói, ele joga bombas, ele inventa guerras para resolver suas angústias. Ele não dialoga, ele não ama. Então vamos amar o dilatado amor, o imenso amor, que aqui, na segunda epístola a Coríntios, Paulo diz, e nós fizemos hoje no nosso Insta, nós estamos fazendo, a partir de ontem, pequenos comentários sobre a Bíblia. E hoje eu fiz 2 minutos de comentário só sobre essa frase de Paulo. Eu vos amo tão grandemente
Então ame-se assim também. Nosso amor precisa dilatar-se. E com Jesus em nossos corações, dilatando o nosso plexo, vamos ouvir com Ariel essa prece singela de Pai Nosso, dita com todos os seus sentidos, a prece que nos une e nos reúne, como um laço de fita, como uma floresta, e ali somos verdes ramos, que o sol da prece ilumina e consola. Até o próximo encontro. Beijos no seu coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, Jesus. Que o bom Deus nos guarde, nos abençoe. Que nós encontremos a estranhável afeição da tristeza que nos traz de volta para a casa de Deus, nosso Pai. Amém. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.